Espírito Santo, e transforma o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Há momentos que a vida nos cobra uma nova direção, nos pede um novo olhar, e nossa própria história exige caminhar além da dor, com mais motivos para viver. E dentro da alma um caos que nos perturba, que vira escuridão. Mas basta um olhar e um sopro de vida e de ressurreição para nos dar forças no caminho. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Boa noite, meu amigo, minha amiga, de todas as partes desse país e até de fora do país. Sintam-se em casa. Hoje nós vamos fazer uma live com muito carinho. Sempre é com muito carinho, mas hoje é muito especial pelo tema. Já já vamos conversar sobre a lição do Batman, uma metáfora da fraqueza e da força na nossa constituição humana. A dor que potencializada pode vir a ser dom. Enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando, vão se chegando, cante comigo mais uma vez. Há momentos que a vida nos cobra uma nova direção, nos pede um novo olhar, e nossa própria história exige caminhar além da dor, com mais motivos para viver. E dentro da alma um caos que nos perturba, que vira escuridão. Mas basta um olhar e um sopro de vida e de ressurreição para nos dar forças no caminho. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Canta comigo esse refrãozinho. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Oh, vem,
Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Oh, vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. É a primeira vez nessas lives, se não me falha a memória, que eu trago para o início dela uma canção autoral, uma canção minha. Ela surgiu em Palmas, no Tocantins, num período em que eu vivia numa comunidade chamada Comunidade dos Companheiros de Jesus. Foi o primeiro nome da nossa fraternidade, né? Hoje levamos o nome Fraternidade dos Amigos de Jesus. E era um período muito difícil. Era um período de muitos sustos, de uma sequência dramática de gente doente, de falta de dinheiro, de notícias ruins que chegavam. E num momento de oração comunitária surgia esse refrão. Canta comigo novamente. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. E por muitas vezes, nas nossas orações comunitárias, cantávamos esse refrão, mas a música estava incompleta, até que um dia, saindo em missão com alguns membros da comunidade, eu consegui, no meu coração, ir tecendo essa reflexão que compõe a primeira parte da música. E você que está chegando agora, medita ela comigo em oração. Há momentos que a vida nos cobra uma nova direção, nos pede um novo olhar, e nossa própria história exige caminhar além da dor, com mais motivos para viver. E dentro da alma um caos que nos perturba, que vira escuridão. Mas basta um olhar, não é qualquer olhar, é o olhar de Jesus, e um sopro de vida. Aqui é uma evocação dele entrando na sala do medo, no cenáculo, ressuscitado, e dizendo para os discípulos: a paz esteja com vocês, não tenham medo. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Para terminar, oh, vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Oh, vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Vem, Espírito Santo, e sustenta o nosso coração que é tão frágil. Boa noite mais uma vez, queridos, queridas.
amados e amadas, a live de hoje, nesse contexto de muitos medos, de muitos sustos, de muita gente conhecida ficando doente cada vez mais, ela é um bálsamo, como as lives anteriores. E se você está chegando agora nessa live pela primeira vez, nós estamos fazendo um percurso que segue o itinerário desse livro da minha autoria, do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. Essa quarta edição mudou um pouquinho o título, né? Da Síndrome do Cavalo Marinho, a metáfora do Beija-Flor. E hoje nós vamos conversar sobre o Batman. Sim, chama-se A Lição do Batman. É a 13ª live e eu criei um canal no YouTube só para poder colocar os vídeos para quem não pode acompanhar simultaneamente, né, ao vivo. E também, no meio das nossas lives, o Instagram permitiu que nós pudéssemos colocar os vídeos lá no feed. Então, as lives estão tanto no Instagram quanto lá no YouTube. E o nome do canal é esse mesmo, é o Cadu Pensando Alto. Vocês viram que eu estou com a camisa do Batman de propósito, né? Nós vamos conversar sobre medos, especialmente o medo e todos os tipos de fraquezas na nossa estruturação psíquica que podem vir a ser processados e se tornar pontos fortes, a se tornar grandes potências. E como eu sempre começo com uma canção e um trechinho da Sagrada Escritura, o trecho que eu proponho hoje é bem breve, né? Nem vou ler todo, vou deixar apenas como sugestão. Em Marcos capítulo 6, de 45 a 52, é o momento que eles estão em alto mar, né? E Jesus ficou para trás porque ele ficou orando, mas era noite, o barquinho não ia para frente porque o vento era contrário, e aqueles homens, mesmo sendo pescadores, mesmo sabendo remar, né, mesmo sabendo lidar com o lago, lidar com o mar, lidar com aquele tipo de vida, eles não sabiam o que fazer, esgotaram todos os recursos e tiveram a sensação que iam naufragar, né? Vejam no 48, estavam cansados, o vento era contrário e era noite. Quantas vezes esse é o cenário da nossa existência? Só que Jesus se aproxima deles, eles pensam que é um fantasma, começam a gritar, ficam apavorados. A expressão que aparece aqui em Marcos, na Bíblia Jerusalém, que é a que eu uso, é essa mesmo, apavorados. Ele, porém, disse: não tenham medo, sou eu. Numa outra tradução tenham confiança, sou eu, não tenham medo. É aqui que eu quero focar, né? A conclusão desse trecho é que o vento amainou, ele sobe no barco e eles não entendem, né? Eles não entendem por que o vento para, né? E o vento obedece. O que Jesus diz a eles: não tenham medo, tenham confiança, sou eu. Segundo alguns, o versículo mais repetido em toda a Sagrada Escritura, de Gênesis ao Apocalipse. E há quem tenha contado, eu nunca fiz isso, embora tenha lido várias vezes a Sagrada Escritura, mas há quem tenha contado que aparece 365 vezes, né? Uma curiosidade, porque é o número de um ano completo, né? É como se para cada dia do nosso ano Deus quisesse não apenas que nós não tenhamos medo, mas nós tenhamos o porquê de não ter medo, que é a presença dele, sou eu. E o oposto do medo é a fé. Alguns entendem que o contrário da fé é a dúvida, e não é. A dúvida pode ser muito positiva no processo de amadurecimento, no processo de adultecer, numa linguagem junguiana, no processo da individuação, né? De tornar ao máximo a pessoa que eu posso ser. Já o medo não. O medo é uma tragédia, o medo é uma desgraça, o medo ele nos desumaniza, nos enferruja, nos atrofia. E é sobre o medo que nós vamos falar hoje, a partir desse capítulo, a lição do Batman. A epígrafe desse capítulo
é uma frase do Johnny Depp, que é um outro ator, né? É um outro ator. Eu gosto muito do Johnny Depp como ator. E tem uma frase dele que diz: você nunca sabe a força que tem até que a sua única alternativa é ser forte. Impactante, né? E eu tive a oportunidade de conhecer essa frase do Johnny Depp na depressão, no contexto desse sofrimento, desse tipo de sofrimento existencial. Para quem vem acompanhando as lives, está percebendo que tem uma progressão aqui. A ideia do cavalo marinho ao beija-flor da depressão à liberdade interior, né? Do casulo do medo, do sofrimento, à experiência da liberdade. Não sem sofrimento, mas a experiência de maximizar nossas possibilidades. E estava até conversando com a minha mãe, com a minha irmã agora. Eu assisti de novo o filme Batman Begins, né, o início do filme, para poder atualizar, ter assim bem fresco na memória o filme. Eu dizia para elas, na minha opinião, o centro de toda a mensagem desse livro está nesse capítulo, a lição do Batman. Eu entendo que a dor, né, a dor humana, qualquer dor, quando ela é vivida, quando ela é processada no amor, ela pode vir a ser dom, potência. Então, simultaneamente, já começa o capítulo dizendo isso. Eu creio que existe o lado forte da fraqueza. Então, o nosso ponto forte é também o nosso ponto fraco, e o nosso ponto fraco é também o nosso ponto mais forte. Numa linguagem da filosofia clínica, no mapeamento de uma estrutura de pensamento, a gente vai identificar os tópicos e os submodos. Aquilo que na pessoa é possivelmente uma potência é também possivelmente uma falência. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ano passado, o filme, não só o filme, a história, o personagem Batman fez 80 anos. Né? 80 anos. E quando eu estive em novembro para visitar uma amiga que estava com câncer, eu ganhei o próprio Batman, né? De uma criança de 5 anos, o Miguel, lá de Feira de Santana. Quando ele viu que eu estava ficando muito interessado no brinquedo dele, eu fiquei impressionado. Uma criança, um garoto de 5 anos, desprendido, ele disse: toma, é seu. E aí eu disse: não, Miguel, não precisa. Então quero registrar aqui meu abraço, meu beijo, meu cheiro, né, numa linguagem bem baiana, meu cheiro ao pequeno Miguel, que me deu de presente o Batman. Não parece, mas o Batman então está fazendo 80 anos. Fez, né? Esse ano 81. Primeiro ele surge nos quadrinhos da Detective Comics, que é a famosa DC, e depois de uma série de gibis sobre detetives, surge o Batman com essa ideia de detetive, parceiro da polícia. Mas o filme que eu quero tratar aqui nesse livro é exatamente a trilogia, né, do que começa no ano de 2005, Batman Begins. Ele foi dirigido pelo Christopher Nolan e teve o protagonismo do Christian Bale. Claro que tem ali a presença do Morgan Freeman, outros atores, e a trilogia se fechou, né? Nós tivemos 3 filmes. Para mim o melhor deles é o segundo, que tem o Coringa, e o desfecho. 2 desses filmes, se não me engano, o Batman, o início, né, como recebeu esse nome em Portugal, ele é um filme de 2005. O Cavaleiro das Trevas, que tem todo o embate, na minha opinião é o melhor porque tem reflexões filosóficas muito interessantes. Para quem é da área da filosofia, dos direitos humanos, é muito interessante. Nós tivemos ali a presença do Heath Ledger, né, que depois veio a cometer suicídio. Não é o Coringa que surgiu ano passado, né, é o de 2008. E o terceiro filme da trilogia, que é O Cavaleiro das Trevas, ressurge, de 2012. Então foram 7 anos esta primeira sequência. Dizem que no ano que vem vão zerar, né, e vão fazer um novo filme com
novos atores, uma nova sequência. Esse filme ele já tinha sido visto por mim, e como eu fui muito fiel ao capítulo anterior, né, A Vida na Tela do Cinema, a gente demorou 2 lives para falar sobre eles, porque são 6 filmes aqui, e eu não quis passar superficialmente. Na época que eu escrevi o livro, eu quis dedicar um capítulo só sobre o Batman, porque só nele tem muita coisa para a gente meditar, só no Batman. Então vamos lá. Esse filme eu o revi no pós-depressão. Então, quando eu escrevi o livro, eu quis dedicar um capítulo para o Batman. Eu pensei, eu vou dar ao Batman um capítulo à parte, embora eu não tenha refletido ele na depressão, né, como é o capítulo 10, mas esse filme, no pós-depressão, eu morava no Amazonas, eu estava fazendo um tratamento de saúde em Manaus, na casa da minha prima, e passou na TV, um canal que eles assistiam, e esse filme pôde me trazer assim novas leituras, novas perspectivas, então ele entrou. No processo de amadurecimento, pessoal, não tem atalhos. Há um processo que cada um, em sua singularidade, deve viver, travando lutas, descobertas. No processo de autoconhecimento, de autoaceitação da sua própria condição, há um trabalho árduo de se fazer nascer o ser humano que você pode se tornar. Aqui eu estou citando implicitamente Erich Fromm. A maior missão do homem é dar à luz a si mesmo e tornar aquilo que é potencialmente. Tornar-se uma pessoa adulta, em nosso padrão de época, não é um empreendimento fácil. E uma vez num workshop aqui em Goiânia, acho que era o ano de 2015, o Lúcio Pachter ele disse exatamente isso. Fácil não faz parte do vocabulário dos adultos. E a gente faz uma opção cultural pelo que é mais fácil. Percebam que na nossa tendência de fazer escolhas, a gente sempre pensa, o que é mais fácil? Mas será que o mais fácil é realmente o melhor? A escolha do mais fácil, do caminho mais fácil, é realmente a mais sábia? É realmente a mais assertiva? Para o grande psicólogo Rollo May, que muitas vezes durante esse livro Rollo May volta, tornar-se adulto exige coragem. E para ele, no processo de ser adulto, a coragem é a virtude da maturidade. E não é fácil porque você precisa se desinstalar de um mundo confortável, né, de uma zona de conforto, que é o mundo seguro e familiar da infância. E tem pessoas que chegam aos 30, 40, 50 anos e não conseguem se afastar dessa zona de conforto da infância. E vão permanecer adultos na idade, mas psiquicamente ainda infantis. Não é minha pretensão fazer nenhuma análise moral de certo e errado, de menos ou mais. Para Rollo May, então, tornar-se adulto exige coragem, e coragem é a virtude da maturidade. Então a gente já entende com esse prefácio o Batman, com essas premissas, porque eu escolhi o Batman como metáfora dessa reflexão. Bom, já coloquei a minha opinião, né? Acho que, assim, não vou partir da premissa de que todos concordem sobre isso, que a melhor sequência foi essa, né, do Christian Bale. Talvez alguns prefiram as mais antigas, aquela dos anos 90, né, aquele filme horroroso de 97 com o Robin, Batman e Robin. Mas enfim, para mim é essa. E também um outro comentário, não é porque esta sequência me ajudou num determinado período como submodo que pode servir para você. Mas eu convido você, nesse diálogo, a fazer um esforço de tentar ver o que pode ou não servir como espelhamento no seu processo. Eu volto a dizer, a ideia não é fazer uma crítica de cinema, nem um juízo moral do personagem, porque a gente pode ver no Batman um homem em conflito,
né? Ou um homem que, na sua maneira de fazer justiça, ele infringe a lei. Não vou entrar por esse caminho, pelo amor de Deus. A ideia aqui é ver nele a metáfora de um processo, né? Nós vamos encontrar nessa sequência, Batman Begins, ou Batman o Início, essa travessia da infância para o adulto, né? Da desinstalação da zona de conforto para o adulto com a virtude da coragem, a superação dos medos, dos traumas e o nascimento na existência de novas possibilidades. O que me atraiu nesse filme foi justamente perceber esse processo humano. E de todos os heróis, a Marvel tem o Homem de Ferro, que é muito humano, né? Uma brincadeira aí no filme recente da Marvel, que eu gosto muito também. Aliás, eu prefiro a Marvel do que a DC. Quando o Homem de Ferro diz para alguém que lhe pergunta qual é o seu poder, ele diz: eu sou rico, né? O Batman também é o mais humano de todos os heróis. E eu penso, seguindo o pensamento da Anaïs Nin, é a segunda vez que eu cito ela no meu livro, a vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo. Então, como é que de uma criança traumatizada, e aqui a gente vai ver dois tipos de medos, né? Dois tipos de traumas. Primeiro é um garoto que testemunhou, assistiu o pai e a mãe sendo assassinados. Então aqui já temos um bloqueio mental. E um segundo bloqueio, um trauma, que é a quiroptofobia, que é a fobia do morcego, né? Medo, tem pessoas que têm, é raro, é um tipo de fobia rara, né? Quiroptofobia, mas ela existe, né? Então nós temos aí uma criança acrisolada na sua estrutura psíquica com esses grandes bloqueios. O que me chama a atenção no filme é a maneira como ele vai processar, né? Essa amálgama que aqui eu vou colocar como medo, raiva e culpa, né? Culpa porque ele poderia ter feito alguma coisa, ele poderia ter se vingado, né? A raiva de ter perdido os pais, né? A culpa porque a cidade de Gotham City, que tinha a liderança do seu pai, né? Dr. Wayne, ele poderia ter feito diferente. Então a ideia do Cavaleiro das Trevas faz a gente refletir que muitas vezes, para superarmos o medo, nós precisamos descer às trevas. Não tem como fazer surgir um cavaleiro sem visitarmos nossas trevas interiores, nossas trevas psíquicas, nossos infernos emocionais, nossos infernos mentais. Algumas pessoas preferem um outro caminho. Esse não é o único, gente. Né? Vai haver discursos de psicoterapia que vão propor esse único discurso, né? Assumir conscientemente os dramas inconscientes. Mas tem outros caminhos, né? Tem outras maneiras e muitas outras maneiras de propostas terapêuticas, meditações, espiritualidade. Então aqui hoje, vamos deixar claro, nós vamos falar apenas de um caminho, que é o confronto. O confronto com as minhas trevas. E no confronto com as trevas, né, nesse desafio, como a Carminha está colocando, fazer surgir o cavaleiro das trevas, né? Bom, mais do que os efeitos especiais, na minha opinião, as cenas de luta, que eu gosto muito também, gosto desses filmes de luta. O primeiro que marcou a minha vida foi Bruce Lee. Os filmes de ninjas, os filmes de karatê, kung fu, assim, eu devorava todos eles. Tem uma dimensão espartana dentro de mim. Mas o que me chamou a atenção é perceber que na infância dele, então, ele tem esses dois grandes bloqueios, e o filme, né, os roteiristas foram muito felizes. Eu acho que assim, nenhum se destaca tanto em mostrar essa dimensão muito humana do Bruce Wayne. A gente está focado muito mais no Bruce Wayne do que no Batman em si, né, que no filme aparece como o símbolo. Ele mesmo diz, eu estou propondo um símbolo. Enfim, ele vai processar, ele decide confrontar o medo, e aí ele vai procurar
Ele se perde, primeiro ele se perde, depois ele é achado pela Liga das Sombras, e ali, com a ajuda da Liga das Sombras, ele vai entrar em confronto com seus medos interiores, né? Com a sua covardia, com suas vergonhas, e vai deixando fluir a coragem. Eu não tenho a proposta de entrar em pequenos detalhes, nem contar o filme. Acho que a maioria já viu, né? Até a gente está falando de um filme de 15 anos atrás. Mas algumas frases do filme que eu acho que eu posso trazer aqui, né? Por exemplo, quando o mestre diz a ele assim, da Liga das Sombras: sua raiva será ou a sua força ou aquilo que vai te destruir. Bacana, né? Você pode fazer coisas fantásticas ou terríveis com a sua raiva. Lembram do filme Karate Kid, que eu trabalhei nas lives anteriores? A vida vai te derrubar, né? Dizia o Jack Chan, como mestre do Garoto Dre. Mas é você que decide se levanta ou não. Olha essa ideia se repetindo aqui. Você, Mr. Wayne, viajou o mundo inteiro para compreender seus medos. Então, algumas frases que eu tenho anotado. O homem teme sobretudo o que não pode ver. Olha a ideia do ver voltando aqui, e a gente pode ligar a ideia do ver no Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, o homem tem medo daquilo que não pode ver. Não seria o medo aquilo que eu não vejo? O desconhecido? Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Por exemplo, o coronavírus. Nós não vemos o coronavírus e assusta, né? Causa um medo social. Na cena do treinamento sobre o medo aparece essa proposta: respire, respire seus medos e enfrente-os. Então aqui já temos uma proposta: discernir o que é real do que é imaginário, discernir o que é fato, né? O que é factível do que é hipotético, do que é ficção. A nossa mente, ela tem um poder de criação. Então, quando a gente começa a distinguir, isso aqui é fato, eu estou trabalhando, mas ninguém me falou nada de desemprego na empresa. Por que eu estou tendo medo de ser demitido? Já é uma ficção. Então, ajuda muito quando a gente começa a ver o que é fato e do que é imaginário. E nesse filme, esse confronto vai aparecer em vários momentos, né? Inclusive vai ter um psiquiatra, que é o espantalho, que vai soltar uma fumaça e vai fazer com que a pessoa tenha contato com seus medos mais profundos. Esses dias eu estava lembrando, em Harry Potter aparece essa ideia, com aquele feitiço Ridículos, né? E com a minha sobrinha aqui, a Letícia, que está de férias, prometi para ela maratonar o Harry Potter, que é uma série que eu gosto muito, e a J.K. Rowling foi muito feliz quando criou esse feitiço Ridículos, porque é transformar o medo da criança em algo extremamente divertido, extremamente engraçado. E eu não sei qual é o tipo de conhecimento terapêutico que ela tem, mas tem uma proposta muito legal aí na literatura dela, que virou filme, né, que é você transformar o seu medo em algo divertido. Eu tenho até aqui, já mostrei uma vez, mas mostro de novo, na literatura brasileira, esse livro do Chico Buarque, A Chapeuzinho Amarelo, que é uma garota que transforma o medo do lobo em algo divertido, em brincadeira, né? E numa época muito difícil aqui no país, ele colocou essa metáfora de se a gente inverter, se o lobo não tiver mais medo da Chapeuzinho, né? E se ela transformar o lobo bobo num bolo com cara de bobo, né? Num bolo com cara de lobo, num lobo bobo com cara de bolo. E essas brincadeiras que o Chico Buarque faz é muito interessante. Mas voltando ao Batman, uma outra frase que aparece para ele: não serei eu a dizer o que fazer com seu passado, mas há pessoas que se preocupam com o seu futuro. Acho que essa frase é a do Alfred, que é o mordomo, né, que cuida dos bens da família, que é alguém muito querido.
e que vai ajudar muito. O Alfred, ele é uma metáfora das pessoas que participam desse processo do enfrentamento do medo. Eu diria assim que o Alfred representa todos os amigos que ajudam o nosso processo de humanização, de terapeutização e de vitória sobre nós mesmos, né? Claro que tem uma conotação social. Quando ele volta para Gotham City, ele percebe a cidade mais suja, mais pobre, mais corrupta e mais violenta, e aquilo mexe com ele, né? Tem um momento que o próprio Alfred vai dizer para ele assim: sabe por que caímos? Nós caímos para aprender a levantar. Bacana isso, né? De novo a ideia que aparece lá no Karate Kid. Quando você cai, você decide ficar no chão ou levantar. Aparece também em Matrix, quando os programas o derrubam, né? E ele é inquirido, o Neo é inquirido sobre isso. Por quê? Por que insistir? E ele diz: porque essa é a minha escolha, né? Como a gente já comentou isso em lives anteriores, não é a minha intenção aqui retornar a ela. Então, o filme vai mostrando todo o processo, e aqui não há mágica, não há um botãozinho para você apertar, acabou o medo, acabou a imaginação, acabou a ansiedade. Não. Na vida humana há processos. E nós que fomos educados, né, as gerações depois da minha têm mais dificuldades, têm mais senso de urgência do que a minha geração, mas nós fomos educados por uma tecnocracia. A gente foi aprendendo a apertar botões, scanner, algoritmos inteligentes, tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, e cada vez mais veloz é o mundo, né? Diz a música do Lenine. Só que na alma humana, na psique humana, não tem botões. Não é você ir ao psiquiatra, toma uma pílula e você já vai estar resolvido numa questão interna. Não é por aí. O que há é processo a ser vivenciado. Então, na minha opinião, se tem um capítulo que sintetiza toda a proposta do meu livro, é o Batman. É a dor processada, né? É a dor sendo vivenciada com honestidade, com autenticidade, sem mascaramentos, sem anestesias, sem analgesias, né? Sem fingimentos, porque eu acho que é muito fácil você vencer uma guerra fingindo que ela não existe. É muito fácil você vencer uma pandemia fingindo que ela não existe, ou minimizando a pandemia. Não, acho que você tem que respeitar o inimigo. Se você quer vencer um inimigo, você tem que respeitar o seu inimigo e conhecer o seu inimigo, né? A reflexão então é essa: o medo pode conter uma fortaleza se soubermos confrontá-lo. O morcego vira símbolo do medo, que era símbolo do medo, se torna símbolo da coragem. O trauma do assassinato dos pais se torna sede de justiça, não de vingança, né? Embora tenham gibis e filmes que colocam o Batman como o vingador, né? Ele não quer ser o vingador, ele é o justiceiro. Tanto é que quando na Liga das Sombras ele é colocado em prova para matar aquele moço, ele prefere romper por causa da sua estrutura ética, da sua estrutura moral. Vencido o medo, nasce o herói. Eu cresci, pessoal, e aqui assim um contraponto a partir do meu testemunho à luz do Batman. Eu cresci me vendo por uma lente, por uma perspectiva, onde eu era, para mim mesmo, diante dos meus olhos, um garoto fraco, um garoto tímido, um garoto medroso. Eu tinha muitos medos: medo do escuro, medo de ladrão, medo dos meus pais morrerem, medo de ficar doente, muitos medos. E para agravar e inflacionar o meu processo pessoal, com 6 anos de idade, descobrimos que eu tinha reumatismo. Então eu não fui uma criança que jogava futebol, corria para lá e para cá. Eu cresci tomando Benzetacil semanalmente. Então imagina uma criança tendo como tratamento Benzetacil, né? Eu tinha 6 anos e a proposta era que até os 18 anos eu tomasse Benzetacil. Depois, com 11 anos, veio a descoberta que eu tinha bronquite, né?
Então, remédios à base de corticoide, eu que sempre fui magro, depois fui encorpando, né? Tenho esse corpo que eu tenho hoje. Depois chego na adolescência desenvolvendo enxaquecas, muitas dores de cabeça. Então tinha crises de bronquite, crises de reumatismo e as enxaquecas. O reumatismo ele cedeu na minha vida com 12 anos, isso é uma história à parte. E assim, no confronto com tantas doenças e com tantas limitações, eu me via assim, eu sou um fracasso, eu sou um doente, eu sou tímido, eu sou medroso. Era essa a autoimagem construída na infância. E a vida me convidou a ressignificar esta autoimagem. Durante a minha infância também, como meus pais moraram em muitos lugares por esse Brasil, porque meu pai era militar, em muitas escolas por onde eu estudei, os orientadores educacionais, os professores eram muito preocupados com a minha timidez crônica. Eu não me relacionava com as outras crianças, eu não tinha socialização. Então, nos intervalos, raramente eu brincava com as outras crianças, quase nunca eu interagia nas aulas, eu era um invisível, né? Tem um filme com uma proposta teen, As Vantagens de Ser Invisível. Aquilo ali me traduzia muito nos meus primeiros anos. E eu me recordo uma vez, em Lorena, no interior de São Paulo, que conto aqui no livro, hoje eu dou risada vendo essas histórias. Minha mãe me deu dinheiro para comprar pipoca e eu fiquei com medo de comprar pipoca ali, né? Não era nem pedir. E quem me conhece sabe que hoje eu virei um grande pidão. Peço, não tenho medo de pedir. Outra experiência que eu me recordo, e está aqui no livro, foi o medo de ir para a escola com 5 anos de idade, né? Nós temos uma fotografia desse episódio, eu chorando com uma camisa do Superman, com medo de ir para a escola, né? Não era uma camisa, a camisa era a farda da escola. A merendeira, né, ou lancheira, a depender de cada região, chama de um jeito, era uma lancheira do Superman e eu chorando com medo de ir para a escola. Então, o meu primeiro contato com o ambiente escolar foi pavoroso. Então, eu na escola e nos bairros, nas vilas onde a gente morava, eu sempre buscava o anonimato. Eu escolhia ser um menino invisível. Na 5ª série, eu que tinha essa voz, né, acuada, medroso, tímido, tive uma professora que não gostou de mim, ela implicou comigo, até hoje não entendo porquê, e num episódio em que ela rasgou uma prova, ela me colocou de recuperação e eu acabei tendo que repetir a 5ª série. Eu faço esses testemunhos no livro para poder dizer que, um por um, né, eu cheguei na idade de 14, 15 anos, eu disse, como um propósito de vida, eu quero vencer os meus medos. Eu quero confrontar os meus maiores medos, as minhas trevas. Eu penso que o grande divisor de águas foi a experiência de conhecer Jesus de uma maneira profunda, com 16 anos de idade. Eu quis ir para o colégio militar, eu quis ser interno, meus pais não foram tão favoráveis no início. Eu quis viver aquela dimensão porque eu projetei um futuro, na época eu queria medicina, eu projetava um casamento, eu tinha uma namoradinha que eu gostava muito na época. Então, projetando tudo aquilo, eu tive muito medo de ir para o colégio militar. Era um ambiente militar. E eu estava decidido a vencer todos os meus medos para chegar onde eu queria chegar, que é o tópico busca da estrutura de pensamento numa linguagem da filosofia clínica. Resumindo a história, um dia, a partir dessa experiência com Jesus amigo, a presença dele, eu tive um insight, né? Eu pensei o seguinte: essa imagem que eu tenho de mim mesmo como homem fraco, homem doente, será que é verdadeira? É sempre bom duvidar dos seus medos, é sempre bom duvidar dos seus próprios pensamentos, porque você pode estar errado. E nessa época onde as pessoas estão brigando porque querem estar certas o tempo todo, é muito saudável, vou colocar assim entre aspas,
colocar essa pergunta: e se eu estiver errado? E se esta minha postura estiver errada? E eu tive uma luz, né? Se com tantos desafios na minha saúde, reumatismo, bronquite, asma, enxaqueca, se com tantos problemas, tantos medos, eu consigo ir em frente, eu estou indo adiante, eu estou levando e estou confrontando tudo isso, integrando com paz, com alegria, será que realmente eu sou uma pessoa fraca? Será que realmente procede essa fraqueza? Se com tantos desafios assim eu estou prosseguindo, eu acho que eu não sou tão fraco assim. Então pensa comigo, mas me coloca como uma desculpa. Eu não sou perfeito, né? Mas me coloca como um espelho para você olhar para você mesmo. E se você não for essa pessoa tão fraca que você acha que é? Pensar desse jeito me trouxe uma paz, uma alegria, uma luz. Eu tinha passado o ano sendo injusto comigo mesmo, né? Faz uma autorreflexão a partir do Cadu e a partir do Batman. E se você não for tão fraco assim? Será que você não está pensando de modo muito injusto sobre você mesmo? Ter desenvolvido tantos problemas por quase toda a vida plasmaram em minha alma mais vigor, mais força, mais resistência, mais resiliência. Eu fui criando em mim uma capacidade de resistir. Teve até uma época que eu dei um título à Nossa Senhora. Eu chamava ela de Nossa Senhora da Resistência, né? Eu seria fraco se eu tivesse desistido. Mas eu nunca desisti de viver, nunca desisti do processo, nunca desisti do itinerário, do caminho. Então, na verdade, querer viver, querer superar, querer prosseguir, eu entendi, eu concluí que no fundo eu não era fraco, eu era forte, isso sim, né? Que havia muita fortaleza na minha estruturação psíquica e que eu estava me vendo por lentes equivocadas, por lentes erradas. Eu acredito que esse insight, eu não sei precisar uma data, mas acredito que, assim, se a minha experiência com Jesus foi no colégio militar com 16 anos, eu fui perdendo o medo de tudo, medo de escuro, e um por um eu fui perdendo o medo. Medo do escuro, medo de ladrão, medo de falar em público. Comecei a participar das aulas, e aí, assim, pulando um pouquinho do que eu conto, o medo que eu tinha do ambiente escolar, nossa, quem é que se tornou o Cadu? Eu sou professor, né? Ao longo da minha vida eu tive que falar em público muitas vezes, tanto para um público de 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, 400 pessoas, como já falei para públicos de 10 mil pessoas. Já falei com autoridades religiosas, autoridades civis, generais, coronéis, né? Quantas vezes já enfrentei militares superiores no período que eu fui capelão, que não gostavam da minha pessoa, e eles vinham com a força, e eu tinha legislação e falava com o estatuto, ou então algumas autoridades religiosas que me confrontaram e eu, com embasamento, também confrontei, né, sem perder a amabilidade, a amorosidade, né? Então eu fui virando do avesso. Hoje eu procuro aquele menino tímido, aquele menino medroso dentro de mim. Então o processo de autoconhecimento foi se tornando um processo de autoaceitação e um processo de autossuperação. Eu não tive ninguém, eu não tive um terapeuta, eu não tive um guru, eu não tive um diretor espiritual. Eu fui seguindo minhas intuições, e hoje eu chamo essas intuições de Jesus amigo. Essa presença que ia me fazendo as apalpadelas seguindo um itinerário. Quando os jovens vêm conversar comigo e me procuram, assim, eu dou uma risada, porque eles hoje têm um Cadu para ajudar, mas eu não tive um Cadu. Quisera o Cadu ter um Cadu lá atrás, mas eu não tive. Eu tive Jesus, né? E que bom que hoje eu posso ser o rosto dele para muita gente. Então, essas intuições foram me convencendo, e olha a conclusão existencial que eu cheguei bem jovenzinho. Se eu for convencido, eu não serei vencido. Convencido no sentido de que, eu vou retornar essa ideia no capítulo futuro depois desse, acho que o capítulo 13 do livro. É um capítulo até que vamos trazer Santa Teresinha. Mas se eu for convencido da minha verdade, eu não serei vencido por nenhuma mentira.
Se é a verdade que me liberta, João 8,32, né? A minha verdade não só sobre Deus. E aqui tem verdade sobre Deus, verdade sobre cloroquina, verdade sobre direita e esquerda. Estamos numa de gladiações de verdades. Ninguém quer servir a verdade, todo mundo quer ser dono da verdade. Mas se você tem a humildade de deixar a verdade conversar com você, e todo esse capítulo é uma proposta de humildade para você conversar com a sua dor. No processo de você se ver na sua caverna interior e se deixar, não ter medo da sua verdade, por mais vergonhosa que seja. Então, pensem comigo, o Bruce Wayne não entrou na caverna dele da noite para o dia, ele tinha medo de ir lá. Então, primeiro ele foi com uma lanterninha, no dia seguinte ele volta e ele vai mais longe, no outro dia ele vai e aí tem a ideia de levar uma iluminação, e aí os morcegos passam por ele e ele ainda tem um pouco de medo, mas aí no quarto dia ele já consegue levar várias luzes, lâmpadas, ele começa a arrumar, e aí os morcegos passam por ele já não tem tanto medo assim. Passado um mês, já está tudo iluminado, ele já vive com os morcegos, ele já é amigo dos morcegos, né? Passado 2, 3 meses, ele já dorme até lá. Os morcegos que eram seu medo agora são seus amigos. A caverna que era o lugar do pavor agora se torna a sala do controle. O que nós precisamos é aprender a conversar com nossas cavernas interiores. E o Alfred, o mordomo, pode ser uma metáfora muito singela de Jesus. Jesus que desce com a gente às nossas cavernas interiores. E aí, o lugar do medo, como ele ressuscitado se apresenta aos discípulos extremamente medrosos, ele diz: a paz esteja com vocês. É o que essa canção propôs, né? Mas basta um olhar e um sopro de vida e de ressurreição para nos dar forças no caminho. Então aquele menino medroso se tornou professor, se tornou sacerdote. Aquele menino que teve depressão há 10 anos atrás, né, nos anos de 2009 e 2010, hoje é terapeuta, é filósofo clínico. Aquele menino tímido, medroso, hoje é palestrante, conferencista, faz lives. Aonde na minha vida, né, com a cabeça, com a perspectiva que eu tenho dos meus 8, 9, 10 anos, eu imaginaria que estaria falando para pessoas na internet, em público, assim, pondo a minha cara a tapa. Hoje eu apanho na internet, né? Os meus posicionamentos, dizem que eu faço posicionamentos políticos, não faço. Eu faço posicionamentos éticos, eu defendo a vida, o direito dos mais fracos. Eu defendo o respeito às pessoas, eu defendo o direito das mulheres, dos negros, sou contra posicionamentos de racismo, genocídios, o desrespeito à comunidade LGBT, os casais de segunda união. Eu defendo vidas, e aí eu apanho, mas eu não tenho medo, eu perdi o medo. Eu perdi o medo e eu venho potencializando o Cadu que eu sou, o Cadu amigo das pessoas, o Cadu amigo dos medrosos, o Cadu amigo dos que pensam suicídio, o Cadu amigo dos que não conseguem lidar com suas cavernas interiores, o Cadu que é amigo daqueles que estão em depressão, o Cadu que é amigo dos jovens e adolescentes que estão desistindo, perdendo entusiasmo, perdendo fôlego, perdendo o entusiasmo pela vida. É esse Cadu que eu pretendo ser e eu estou potencializando cada vez mais. Meus estudos, minhas orações, a minha meditação. E aquele Cadu, tímido da escola, que não interagia com ninguém, com 18 anos fundou uma comunidade. E essa comunidade se tornou uma fraternidade. E essa fraternidade católica, ela se tornou na internet um movimento ecumênico. Um movimento que une católicos, evangélicos, pessoas de outras denominações, pessoas que não acreditam em nada, ateus, agnósticos. Sou capaz de dialogar com pessoas de diferentes religiões. Eu aprendi a ser amigo do desconhecido, amigo e transito por zonas de desconforto. E mais, eu passei a ser um imã de pessoas difíceis, de pessoas complicadas, de pessoas que são descartadas pela sociedade. Passei a ter um imã pelas pessoas banidas, excluídas. Eu passei a ter um imã por pessoas
que geralmente não confiam em ninguém. E desde jovenzinho, quando essas coisas foram sendo processadas, eu comecei no Ministério de Escuta como leigo, com 16, 17 anos. Já ouvia adultos, já ouvia senhoras de 70, 80 anos. E era frequente, ainda jovenzinho, missionário moleque, ouvir assim: nossa, isso que eu estou te contando, nunca contei para ninguém. Olha, isso aqui é a primeira vez que eu falo para alguém. Então, como diz lá no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, diga ao fraco, eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10, quando sou fraco é que eu sou forte. Né? Há um ditado oriental que eu gosto muito, eu cito aqui no livro, que é: o vento fere a árvore, mas a árvore se enraiza cada vez mais. Né? Então, a Cíntia está lembrando aqui que eu sofro pelos excluídos, acolho os excluídos, e eu fiz uma troca, né? Mateus 11, 28 a 30. Tomai meu jugo sobre vós. Hoje eu sofro pelo sofrimento dos outros, nem são pelos meus. Sofro por aqueles que foram colocados nos esgotos da igreja, da sociedade. Se o Papa Francisco diz que o pastor tem cheiro de ovelhas, eu, Cadu, tenho cheiro de esgoto. Me chamam de herege, me chamam de comunista. E aquilo que Noel de Câmara dizia: se você ajuda os pobres, dá comida para os pobres, você é um santo. Mas se você pergunta por que nesse sistema tem pobres, aí você já é perigoso. E como eu sou filósofo e filósofo clínico e me dispus a ser amigo de todas as pessoas, e eu ando com todas as pessoas, e a universalidade, o ser sem fronteiras se tornou um jeito de ser, apanho, mas hoje eu sofro por fazer o bem, então tem um retorno de paz. Só que tem uma coisa, pessoal, eu não posso terminar a live falando que medo é apenas o oposto do medo é apenas a coragem, não. Aristotelicamente falando, não é. Não ter medo de nada, no fundo, é não ter juízo. Não é você não ter medo. Eu tenho medos. O que eu processei é o fato do medo não ter mais a mim. Né? Inclusive, o medo é humano. Jesus teve medo, todos os santos tiveram medo. E é bom ter medo porque o medo está ligado ao instinto de sobrevivência. O medo faz parte da fortaleza. Né? O medo tem um instinto de vida e de sobrevivência. A problemática não é ter medo, é o medo de ter. Né? É o medo ter você. Então, para Aristóteles, o oposto do medo não é não ter medo, é ter medo na medida certa. Não digo que me tornei então uma pessoa sem medo, mas o medo hoje não me impede de arriscar. Eu arrisco. Né? Já fiz coisas ao longo da minha vida que, se eu tivesse racionalizado muito, nunca teria feito. Já andei por esse país, especialmente pelo Nordeste. Quando eu fui capelão militar, ninguém queria ir para a Amazônia, eu fui. Eu era o primeiro da turma, tive as melhores notas. Nenhum dos meus colegas quis ir para lá, eu fui muito feliz na Amazônia. Tenho amigos, tenho vontade de sempre voltar lá, amo a Amazônia. Eu perdi o medo de falar o que eu penso. Então a depressão foi uma grande escola para mim. O resultado de tudo isso é que a dor, processada honestamente no amor e por amor, ela pode se tornar em você dom para os outros, carisma. E a minha vida é testemunho disso. Né? Então toda hora chega para mim convite para fazer lives. Vamos fazer. Né? Toda hora chega problemas assim monstruosos. As pessoas chegam assim: nossa, olha esse problemão assim. Eu olho e digo assim: calma, não é tão monstruoso assim. Né? Hoje eu consigo apagar incêndios, hoje eu consigo serenizar pessoas. O medo me visita, a ansiedade me visita, mas hoje eu sei lidar com as minhas trevas. Acho que como Batman, a gente tem que aprender a ser amigo das nossas cavernas interiores e mais. É de lá, da sua caverna, que vai vir o místico, que vai vir o orante, é de lá que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Muito obrigado, que a sua dor processada se torne na sua vida um grande dom. Uma boa noite, fiquem com Deus e contem com a minha amizade.